Yo, pessoas! Sim, essa é a minha voz. Esse é o melhor que ela fica, aparentemente. Tosses aleatórias durante o vídeo, falha de volume. Provavelmente minha voz amanhã vai estar pior do que hoje, mas eu estou de saco cheio de ver esse canal vazio, então eu estou de volta contra todas as indicações. Basicamente a voz não volta, é isso aí. Agora eu sou rouca pro resto da minha vida. E seguimos. Mas hoje vamos falar um pouquinho de uma indicação que foi Ginossage. Então, eu sou Urissa, sem voz, e sejam bem-vindos ao Otaku Something. Pra tentar garantir a diversão de vocês, já que no meio do vídeo provavelmente eu vou morrer, temos os óculos. Vocês vão me aturar assim. Enfim, vamos de Ginossage, que foi indicado pelo Diego Marcondes há 3 séculos e meio atrás. Esse anime é um daqueles animes médios que teve uma votação que a gente fez que um ganhou e 3 já tinham perdido 3 vezes seguidas. Quando isso acontece em animes médios ou curtos, eu coloco pra assistir, porque aquilo não vai sair do saquinho, entendeu? Eu tenho essa ciência. Então, eis-me aqui com semi-voz e óculos estranhos pra falar de Ginossage. O correto era começar com Azumanga Daioh pela ordem, mas eu não vou. Por quê? Eu comecei a ver os dois enquanto eu tava meio mal de saúde. Eu vou ver se eu abordo isso mais tarde. Eu não sei se vai ser no Instagram ou se eu vou fazer uma live pra dar um update geral. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu explico pra vocês um dia aí o que aconteceu. E se você não segue a gente no Instagram, estamos lá como o canal Otaku Something, segue a gente lá. Mas basicamente eu comecei a ver os dois. Os dois são animes leves e vocês sabem que assim, eu gosto do 880. Ou tá tudo explodindo. Na verdade não é bem 880, né? Temos similaridades. Ou tá tudo explodindo, cabeças voando literalmente, sangue pá, entendeu? Ou simplesmente ai drama, ai tristeza, ai caos, entendeu? É algum tipo de catástrofe, não importa o nível da catástrofe. Então eu não sou uma pessoa que vai passear em anime leve. Eu gosto de anime de comédia, me diverto bastante, gosto de Spy Family, eu gosto de Horimiya, mas não é meu forte esse tipo de anime. Imagina anime leve, com umas comédias meio soltas, não é a minha. E eu comecei a ver os dois ao mesmo tempo, e eu deixei Azumanga Daioh travado e fui pra Ginossage. Então assim, esse foi o meu critério de vir Ginossage primeiro, pelo tanto que eu tava me divertindo vendo. Basicamente a gente tem o Hachiken, que é um menino da cidade, normal e tal. Nossa, pareceu que o pessoal que é do interior, na verdade, é um tipo de alienígena, desculpa. Mas ele simplesmente tem a vida como os asa da maioria de nós, vai pra escola, cidade, prédio. E aí ele resolve ir pra um colégio que, tipo assim, não é uma faculdade, é um ensino médio. Só aquele ensino médio preparatório, que você já tem uns quedos que você vai ter na faculdade e tal, ou que talvez te dê um técnico, ou uma ciência, ou um nível básico pra você já atuar na área, alguma coisinha assim. Ele vai pra um negócio desse envolvendo agricultura. Aí você fica assim, mas ele sempre gostou, ou ele sempre quis trabalhar com... Não, ele queria fugir da casa dele mesmo. O ponto da casa dele é insuportável. A mãe dele parece ser gente boa e é mais se preocupar com os filhos, mas pra mim não adianta você, eu amo e me preocupo com os filhos, mas meu marido é um filho da mãe com eles e eu não defendo, eu não faço nada, eu não brigo por eles. Pra mim não adianta nada, é tão culpada quanto o cara. E o cara é insuportável. Ele fala algumas coisas úteis, mas ele fala da pior forma possível, da forma mais ridícula possível. Ele não tem dó nem piedade, não passa pela cabeça dele 3 segundos que os filhos dele não voltam pra casa por causa dele. Não passa 3 segundos que, tipo assim, Hachiken é um adolescente e ele fala com o Hachiken como se o Hachiken tivesse 48 anos. É ridículo. Então, assim, é um cara irritante. Ele vai aparecer 2 vezes e você vai ficar, tipo, você não vai gostar dele. Se você gostar dele, eu vou te achar suspeito. Mas, enfim, basicamente, o Hachiken queria sair de casa e ele se enfiou no meio da horta. Imagina, você não liga pra isso. E, detalhe, ele tem um nível acadêmico muito elevado, então ele podia entrar, assim, em faculdades concorridíssimas, testar vestibulares concorridíssimos. Em vez disso, ele pegou um negócio mais voltado pra agricultura. O que significa que lá, a nota, assim, dele, assim, só ótimo em matemática e em história. Você não vai usar essa merda. Você vai usar matemática lá, você vai usar matemática, você vai usar química, mas você não vai usar, tipo, equações complexas. Você vai usar coisas que tenham utilidade no dia a dia. E no dia a dia do pessoal da agropecuária, você não vai ficar precisando calcular o Bhaskara no meio do mato, entendeu? Então, assim, ele podia estar fazendo umas loucuras assim, e em vez disso ele tá lá. Só que, e ele não é apegado a isso, ele não tá acostumado a lidar com animais, ele não ama ficar, assim, em lugares mais pacatos, ele não tá acostumado a acordar 3, 4 horas da manhã, nem
pegado pesado. Então, assim, o pessoal passa nota e como ele é bom de estudar, ele gosta de estudar, ele tira até umas notas boas. Então, no geral, ele sai melhor que a turma na teoria. Mas ele não é destaque em nenhuma matéria, porque as pessoas ali, talvez elas não sejam ótimas nessas matérias feijão com arroz, mas elas são excelentes quando se trata dos animais, das plantas, porque a maioria do povo lá vai ser dona de fazenda ou vai trabalhar em alguma coisa. Então, todo mundo ali é do meio rural, todo mundo ali sabe o que tá falando. A hora que começa matérias assim, tipo, começa em inglês, tá todo mundo pastando. E aí, a hora que do nada alguém começa a falar sobre vaca, sobre porco, de repente tá a sala toda comentando e a conversa eleva num nível que o Hatkin não consegue acompanhar. E ele já era quietão e excluidão na escola, porque você tem uma personalidade extrovertida com o nível dos pais que ele tem, é meio difícil mesmo. Então, não tava fácil pra ele. Só que o povo lá, muito gente boa. E eles acabam se divertindo um pouco com o Hatkin, porque você imagina, o cara não manja nada, aí do nada ele tá tirando leite e a vaca, literalmente isso aconteceu em um momento, não foi nos primeiros momentos, mas são assim os mais marcantes. Ele tá tirando leite falando com um colega de sala e o cara fica, Hatkin, essa vaca aí tá cagando. E aí a vaca, assim, a bunda da vaca tá 3 centímetros da cara dele, porque ele tá lá arrancando leite. Ele não tá no ladinho, ele tá meio que... Cagou nele a vaca, mas, cara, minha alma saía, entendeu? Tipo, a vaca cagou assim, ele tomou banho de cocô de vaca. Aí simplesmente também tem um negócio que é bem puxado e vira uma conversa meio... Não, eu não vou falar que é séria no anime, mas assim, muito importante, que é sobre esse negócio de, tipo, quando a gente tá comendo a carne dos animais, a gente não pensa assim, pô, isso era um animal, sabe? Você pensa assim, nham, gostosinho. E aí o Hatkin tá criando os bichos e os bichos vão embora, porque a escola funciona desse jeito. O que eles plantam, eles vendem barato, mas eles vendem. A carne, eles vendem. Então, tipo assim, ele basicamente tem que ajudar a criar uns porcos. Detalhe, todo mundo mora no alojamento lá, é tudo regrado. Você tem que trancar o seu celular durante o dia, é tudo regradão. Mas ele tem que trancar, ele tem que cuidar dos porcos. Ele vai ver os porcos nos primeiros dias, ele vai cuidar, ele vai aprender, ele vai tocar, ele vai alimentar. Ele vê que um porquinho tá muito menor que os outros, isso é normal. Mas aí ele pega carinho pelo porquinho e pra o porquinho não ser, sim, não ter um preço minúsculo pra venda, ele tenta engordar o porco, então você pega muito porco. Ele resolveu dar nome pro porco. Você deu um nome pro bicho, ferrou, porque aí é o cúmulo do apego, entendeu? Você deu o nome do bicho, pronto, entendeu? Ferrou. Então, assim, até a sala começou a ficar um pouco baqueada, porque eles não dão nome pros bichos, justamente porque eles já estão acostumados, eles sabem que se eles der nome, a chance deles se apegarem é maior. E aí, dá um tempo, o porco vai ser abatido. E aí, o pessoal começa o questionamento. Você vai conseguir comer um animal, ou o animal agora que você sabe o rosto dele, você tocou nele, você cuidou dele, você criou dele, você consegue comer esse bicho agora? Então, assim, mano, é triste. E aí ele tem que, tipo, amadurecer ao ponto de entender que quase todos os animais que ele tá lidando vai virar nessa situação. Tem algumas situações que os animais têm segundas ou terceira chance pra virar outras coisas, ou eles têm donos que são muito apegados a eles, então eles meio que são salvos, mas a maioria dos animais ali são produtos. Então, tipo assim, se o cavalo se machucar gravemente, ele é abatido. Mesma coisa pra maioria dos animais de porte grande. Então, assim, temos essa. A gente tem o 880, do tipo, o animal deu uma torcidinha, mata. Aí, ao mesmo tempo, a gente viu um funeral, alguém tava dando um funeral, eu acho que era pra uma vaca ou um porco. Então, assim, depende muito do dono, entende? Mas a gente vê um pouco disso, que é interessante porque a gente não para tanto pra pensar nisso. Eu achei interessante dar uma olhada, tipo assim, você teria que parar de comer um bicho que você, tipo assim, viu a cara do bicho e aí, tipo, tempo depois, você tá no seu prato, qual seria a sua reação? Enfim, deixa aí nos comentários. Mas foi uma discussão interessante. E no geral, ver o Hatkin se adaptando, tipo assim, ele não fica tendo comportamentos, tipo, normalmente, gente com o histórico dele tem mais arisco. Não, assim que o pessoal dá espaço pra ele, ele entra. E o pessoal é muito extrovertido, o pessoal é muito acolhedor. Então, rapidamente, ele encaixa nesse papel. E apesar de ter momentos que ele fica meio tenso, ele rapidamente encaixa nesse papel. Então, além de estar um negócio que a gente não tá acostumado, pelo menos eu, que tô no meio de Ribeirão Preto, não tô acostumada. Minha mãe adora viajar pro meio do mato, então eu não vou te falar que eu não tô acostumada a passar no meio do mato, os pombos cagando enquanto a gente toma café da manhã, assim, uns negócios meio socorro. Mas teve uma vez que a gente ficou travado numa pista, que a gente queria descer pro café da manhã, tinha que catar o carro, porque não dava pra chegar lá andando. A gente teve que esperar a vaca terminar de cagar na nossa frente, entendeu? Não vou dizer que eu não tô levemente acostumado com a situação, mas de lidar com os bichos foi interessante. Ele se adaptando como ele é um cara de cidade, foi muito engraçado ver a sofrência dele. Tinha coisas que eu não tinha imaginado. Ele fazendo par da vaca, foi maravilhoso, entendeu? Porque todo mundo ficou, que incrível, ele, que nojo! Achei incrível. Então eu gostei muito de Gin no Sage, ele também é com esse Silver Spoon, tem mangá dele aqui no BR, eu não sei se ele está lançando ou não, mas... Então eu achei bem legal, eu recomendo, foi leve, foi divertido, foi interessante e me acompanhou muito bem, enquanto eu não tava muito bem, então eu gostei bastante. Eu definitivamente recomendo aí Gin no Sage, principalmente pra quem já gosta de anime leve ou de ver experiências diferentes em anime que talvez você não tivesse oportunidade de ter na sua vida, no seu dia a dia, então...
Eu totalmente recomendo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e bem-vindos de volta, senhoras e senhores. Continuarei gravando meio rouca. Bye, bye!